Número de vítimas do terremoto na Turquia e na Síria já é de quase 8 mil. Cálculo da OMS é de que tragédia vai afetar 23 milhões de pessoas. Força Nacional de Segurança chega ao território Yanomami e corredores aéreos são abertos para garimpeiros saírem do lugar. Polícia Federal prende militares acusados de facilitar manifestações de 8 de janeiro. Ministro Fernando Haddad diz que reajuste salarial vai tirar granada que está no bolso dos servidores públicos. Pesquisa revela que pessoas que falam inglês ganham salários maiores. Franceses fazem terceiro dia de protestos contra a reforma da Previdência. E pesquisadores alemães descobrem coquetel de anticorpos eficaz a longo prazo contra a artrite. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Os números da tragédia no Oriente Médio continuam aumentando. Somadas, Turquia e Síria contabilizam mais de 7.700 mortes. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o terremoto pode atingir, de alguma maneira, mais de 23 milhões de pessoas. As imagens aéreas demonstram a grandiosidade da tragédia que atingiu a Turquia e a Síria na segunda-feira. Segundo informações dadas pelos governos dos dois países, mesmo após mais de 48 horas do tremor, milhares de pessoas seguem desaparecidas e aguardam o resgate. Na Turquia, cerca de 25 mil socorristas trabalham em operações de resgate pelo país. Enquanto os dados são atualizados pela AFAD, Agência de Monitoramento de Desastres e Emergências da Turquia, na Síria, com a região noroeste tomada pela oposição, há divergências nos números apresentados pela dificuldade de reunir informações. A Organização Mundial da Saúde estima que os tremores podem ter tirado a vida de 20 mil pessoas. Segundo Adelaide Marcheng, uma diretora da entidade, 5 milhões do total de pessoas expostas já estão em situação de vulnerabilidade. Já o secretário-geral da OMS, Tedros Adhanom, afirmou que agora é uma corrida contra o tempo. A cada minuto, a cada hora que passa, diminuem as chances de encontrar sobreviventes. E a pressa em socorrer as pessoas é uma necessidade urgente para as nações envolvidas na tragédia, como foi o caso de uma bebê recém-nascida. Seu cordão umbilical ainda estava preso à mãe quando foi encontrada. Os paramédicos que a socorreram acreditam que a sua mãe tenha morrido nos escombros após o parto. A menina foi recebida em um hospital infantil na cidade de Afrin e passa por um tratamento para conseguir sobreviver. E mesmo com alto número de mortes, as equipes de resgate, que estão tendo um desempenho acima do esperado, tentam a todo custo animar as pessoas que são socorridas com vida. A cada retirada bem-sucedida, os aplausos se sobressaem. O devastador terremoto também causou danos significativos a vários locais inscritos na lista de Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Além da destruição na cidade antiga de Alepo, no norte da Síria, a Unesco alertou que outros lugares próximos ao epicentro podem ter sido afetados. O presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, declarou nesta terça-feira estado de emergência por 3 meses em 10 províncias. O líder afirmou que a medida visa acelerar as operações de buscas e salvamentos de vítimas. Governos e organizações internacionais enviaram equipes de resgate e médicos para ajudar a Turquia e a Síria. Pelo Brasil, 6 militares mineiros farão parte da equipe de 42 membros dos bombeiros brasileiros que devem ser enviados aos locais atingidos.
No Brasil, as chuvas de verão vieram com força em grande parte do país nesta terça-feira. Na cidade de São Paulo, em 3 horas, choveu previsto para 10 dias, segundo a CET. Só na região central, às 4h30 da tarde, havia 34 pontos de alagamento e registra o recorde anual de trânsito de 431 quilômetros. E a cidade do Rio de Janeiro entrou em estágio de alerta agora à noite devido ao temporal em vários bairros, que provocou alagamentos e afetou trens, ônibus e VLT. Parte do teto do shopping Nova América, em Del Castillo, na Zona Norte, caiu, mas ninguém ficou ferido. Das 162 sirenes da cidade, 113 foram acionadas em comunidades que ficam em áreas de risco de deslizamento até a última atualização da prefeitura. Houve 2 mortes. Um homem morreu atingido por um raio e uma criança foi vítima do desabamento de uma casa. O Corpo de Bombeiros continua na busca por 2 pessoas desaparecidas após o naufrágio da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. No trabalho estão sendo usadas aeronaves, drones, embarcações e equipes terrestres que monitoram o ponto inicial do acidente. Das 14 pessoas a bordo da embarcação que afundou no domingo, 6 sobreviveram e pelo menos outras 6 morreram. A Polícia e a Marinha do Brasil investigam o caso para apurar se houve negligência, imperícia ou imprudência do condutor. O governador de Roraima propôs em Brasília, durante uma reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a criação de um auxílio social para que os garimpeiros deixem a terra Yanomami pacificamente. Ontem, 3 indígenas apareceram mortos com sinais de violência. Aumenta a tensão no território Yanomami. Com o fechamento do espaço aéreo e a presença das forças federais de segurança, os garimpeiros estão saqueando as aldeias para roubar suprimentos levados pelo governo federal aos indígenas da região. Confrontos foram registrados entre os povos tradicionais e os ocupantes ilegais e pelo menos 3 mortes foram registradas. Teve já essa informação, de 2 assassinatos de indígena na região de Parima. Esses corpos ainda estão lá, é uma área de difícil acesso, é preciso o apoio dos indígenas para abrir lá a mata, para fazer o resgate. Mais um assassinato na região de Romoche. Nesta terça-feira, mais de 100 integrantes da Força Nacional de Segurança Pública chegaram a Roraima para auxiliar nas ações de combate ao crime nas terras Yanomami. Enquanto isso, o governador do estado, Antônio Denário, está em Brasília, onde participa de reuniões com parlamentares e ministros para discutir a crise na região. Na noite de segunda-feira, Denário se reuniu com os ministros da Casa Civil, Rui Costa, da Justiça, Flávio Dino, e da Defesa, José Múcio. Já nesta terça-feira, o governador se reuniu com a bancada de Roraima e o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Eles discutem estratégias para a saída pacífica dos garimpeiros das terras Yanomami. Entre as propostas apresentadas está um auxílio social para os invasores. Temos que criar mecanismos para que possa sair. Uma das ações é o desbloqueio do espaço aéreo, criar novas áreas de mineração em cooperativa de garimpeiro, fazer um programa social fora de área indígena, lógico em áreas do estado, para que eles possam deixar essas áreas e poderem trabalhar, criar também programas sociais que possam atender essas pessoas quando saírem da área que eles estão trabalhando. Enfim, são uma série de ações que são propostas para solucionar o problema dos garimpeiros em áreas indígenas. O que a gente quer é que tudo isso aconteça de uma forma pacífica, respeitando todos os direitos. Respeitando, logicamente, o direito que nós sempre defendemos, que foi o direito dos nossos povos indígenas, e é lógico tirar isso sem provocar uma chacina, que está previsto isso. Essa é uma responsabilidade de todos nós, do ente federal, do ente estadual e dos municípios que estão envolvidos e que sofrem com toda essa crise humanitária que nós já vivemos e que, volto a dizer, não é de hoje. Nós temos garimpo no nosso estado há 80, 100 anos. Um relatório da Defensoria Pública da União, divulgado nesta terça-feira, aponta violações generalizadas e sistematizadas na terra Yanomami. O documento apresenta 46 recomendações para as autoridades enfrentarem a crise humanitária vivida pelos povos tradicionais em função da presença de garimpeiros na região.
Entre as recomendações, a inutilização das pistas clandestinas de pouso e das aeronaves usadas pelo garimpo e a destruição do maquinário utilizado por garimpeiros ilegais. Uma situação muito delicada que nós identificamos é que, por conta dessa pressão que eles estão sentindo, os garimpeiros, de não conseguirem mais levar, principalmente os insumos, eles estão buscando alimentos que nós estamos enviando para os indígenas, buscando de várias formas, até mesmo em situações de violências. A comunidade que você não consegue mais discernir o que é a comunidade indígena e o que é o garimpo, porque as vilas ali de garimpo estão maior do que a comunidade até. O Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, Benedito Gonçalves, negou o pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro para que a minuta de golpe fosse descartada da ação que pede a sua cassação. Essa decisão mantém o documento válido como elemento de prova. A defesa de Bolsonaro argumenta que a minuta não tem origem conhecida e nem traz assinatura. O ex-presidente é acusado de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Mais de 74 mil denúncias de discurso de ódio pela internet foram registradas no ano passado. É o maior número desde 2017 e representa 2/3 a mais em relação a 2021. De acordo com dados enviados para a Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos da SaferNet, Organização de Defesa dos Direitos Humanos em Ambiente Virtual, entre os crimes de discurso de ódio, o que diz respeito à xenofobia, que é o preconceito, a intolerância ou violência contra estrangeiros ou determinado povo, foi o que apresentou maior aumento, de 874%, entre 2021 e 2022. Já a intolerância religiosa aparece na segunda posição, com crescimento de 456% no mesmo período, seguida pela misoginia ou opressão às mulheres, com aumento de 251%. Todos os demais crimes cresceram com exceção do neonazismo, que caiu 80%. Mas não significa que venha caindo, apenas um indicativo de que migraram da internet aberta para ambientes fechados, com aplicativos de troca de mensagens e a Deep Web, uma área da internet de difícil acesso e com pouca regulamentação. De acordo com a SaferNet, as denúncias de crimes de ódio tendem a apresentar maior crescimento em anos de eleição. Em 2020, por exemplo, quando ocorreram eleições municipais, foram encaminhadas o dobro de denúncias em comparação a 2019, mais de 50 mil. Já em 2021, que não teve eleição, foram cerca de 5 mil denúncias a menos. A Central também recebe denúncias de maus tratos contra animais, tráfico de pessoas e de abuso e exploração sexual infantil. No ano passado, as denúncias sobre imagens de abuso e exploração sexual infantil ultrapassaram a marca de 100 mil pelo segundo ano seguido, fato que não ocorria desde 2011. A defesa do ex-deputado federal Daniel Silveira pediu ao Supremo Tribunal Federal que sua prisão seja revogada e que o processo seja transferido para a Justiça do Rio de Janeiro. A defesa argumenta que ele não pode ser julgado pelo STF porque já perdeu foro privilegiado e, por isso, o caso deve ir para a primeira instância. Seus advogados pedem ainda que sejam anuladas as multas de mais de 4 milhões de reais aplicadas porque ele não usou tornozeleira eletrônica. Daniel foi preso na última quinta-feira por determinação do ministro Alexandre de Moraes. E veja a seguir, Polícia Federal prende militares acusados de facilitar manifestações de 8 de janeiro. E ainda, ministro Fernando Haddad diz que reajuste salarial vai tirar a granada que está no bolso dos servidores públicos. A quinta fase da Operação Lesa Pátria prendeu novos suspeitos de envolvimento nas invasões de 8 de janeiro em Brasília. Dessa vez, os alvos foram policiais militares do Distrito Federal. 4 policiais militares do Distrito Federal que atuaram nas manifestações de 8 de janeiro foram presos hoje pela Polícia Federal aqui em Brasília. Entre os alvos está o chefe do Departamento Operacional da Polícia Militar. Ao todo, são 3 mandados de prisão preventiva, 1 mandado de prisão temporária, além de 6 mandados de busca e apreensão.
A suspeita é que esses policiais tenham sido omissos ou coniventes com os crimes que culminaram na depredação do Congresso Nacional, do STF e do Palácio do Planalto. Os mandados de busca e apreensão e de prisão cumpridos hoje pela Polícia Federal foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal na investigação que apura os atos antidemocráticos. Até agora, 17 pessoas foram presas preventivamente e 3 temporariamente na Operação Lesa Pátria da Polícia Federal, que está na 5ª fase. De Brasília, Jaqueline Fonseca. A Advocacia Geral da União pediu à Justiça do Distrito Federal o aumento do valor do bloqueio cautelar de bens dos presos por vandalizarem as sedes dos 3 poderes no início de janeiro. O pedido divulgado hoje faz parte da ação cautelar proposta pela União contra os acusados de financiar ou participar da depredação. De acordo com a solicitação, os atuais 18 milhões e 500 mil bloqueados aumentariam para mais de 20 milhões de reais. Mais de 4 milhões só em veículos de pessoas e empresas envolvidas já estão indisponíveis. Durante um evento entre os representantes do governo e lideranças sindicais do funcionalismo público, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo pretende fazer um reajuste salarial para a classe de servidores públicos. A promessa vem carregada da dúvida sobre como e de onde o dinheiro virá. O governo federal retomou hoje a Mesa Nacional de Negociação Permanente. O retorno das atividades ocorre após anos de suspensão do diálogo entre o governo e as lideranças sindicais. A instauração de uma nova mesa pretende fazer com que o governo federal construa canais participativos, onde sejam tratados conflitos e demandas decorrentes das relações de trabalho. Dessa forma, a intenção do governo é conceder um reajuste salarial ainda neste ano, após alguns anos de congelamento no valor. De acordo com dados levantados, a maior parte dos servidores está há 6 anos sem reposição. Com o orçamento de 2023 fechado, o governo federal já reservou cerca de 11 bilhões e 600 milhões de reais para a ampliação da remuneração dos funcionários públicos ativos e inativos e pensionistas do Poder Executivo. Durante o encontro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sinalizou que a concessão de reajuste aos servidores é uma das prioridades do governo federal. Haddad afirmou durante suas falas que é servidor público do estado de São Paulo como professor na principal universidade do estado e que sabe o que é a falta de reajuste por anos no salário. E fazendo uma alusão ao ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, onde, em uma reunião ministerial em abril de 2020, afirmou que, com a aprovação de uma lei, o governo estaria botando uma granada no bolso do inimigo, que, no caso, era o servidor público. O objetivo aqui é tirar a granada do bolso de vocês, que foi... Aquela cena no Palácio do Planalto é uma cena das mais vergonhosas que eu já vi na vida. Como é que alguém que pensa o Estado brasileiro, que está na chefia de um ministério tão importante, né, na verdade eram ministérios importantes, debaixo da mesma asa, né, congregou 6 ministérios, para dizer que o Serviço Público Federal é um inimigo a ser destruído, como se fosse um inimigo de guerra. O ministro ainda disse que o governo sabe da importância de valorizar tanto o serviço público como a parceria e o diálogo entre as partes para uma relação próspera. O Banco Central informou que as expectativas para a inflação pioraram e, por isso, deverá reforçar a vigilância, o que poderá resultar até em uma nova alta na taxa básica de juros, que está em 13,75% ao ano. A Selic atual é objeto constante de críticas do presidente Lula, mas na ata divulgada hoje, a autoridade monetária ressaltou que, se o pacote econômico anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, for colocado em prática, poderá amenizar os problemas. As medidas divulgadas em janeiro prevêem medidas para aumentar a arrecadação de impostos.
No mercado financeiro, na medida em que investidores repercutiam a divulgação da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária e atentos a eventuais sinalizações sobre os próximos passos do Banco Central norte-americano, o dólar fechou em alta nesta terça-feira, de 0,51%, cotado em R$ 5,19 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em queda de 0,82% aos 107.829 pontos. O indicador antecedente de emprego recuou 0,8 ponto na passagem de dezembro para janeiro deste ano. Calculado pela Fundação Getúlio Vargas, o índice chegou a 73,9 pontos e se mantém em patamar historicamente baixo. 4 dos 7 componentes do índice contribuíram para a queda, com destaque para a situação atual e a tendência dos negócios do setor de serviços. A Petrobras anunciou hoje a redução de 40 centavos no preço do diesel para as distribuidoras. O valor nas refinarias deverá cair para R$ 4,10 por litro a partir de amanhã. O preço médio do litro do diesel A vendido às distribuidoras vai ser reduzido em 40 centavos. O anúncio foi feito pela Petrobras e começa a ser aplicado a partir de quarta-feira nas refinarias. De acordo com a estatal, o valor do litro do combustível passa de R$ 4,50 para R$ 4,10 por litro. A petroleira destacou ainda que, considerando a mistura obrigatória de 90% de diesel a 10% de biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor deve ser em média de R$ 3,69 a cada litro vendido na bomba. Segundo a Petrobras, essa redução tem como principal balizador a busca pelo equilíbrio dos preços da petroleira com os mercados nacional e internacional. Em evento com gestores da Caixa Econômica Federal, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, pediu empenho para a instituição financeira pública entregar 96 mil moradias do programa Minha Casa, Minha Vida. Em um pedido quase que desesperado, o governo federal pretende retomar o programa que foi sucesso nas outras passagens do petista na presidência, o Minha Casa, Minha Vida. O foco do projeto social nesta etapa é entregar a casa própria para famílias que não conseguem tomar crédito imobiliário sem subsídios. O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, então pediu que a Caixa Econômica Federal se empenhasse para entregar as residências do programa. E, junto com ele, um outro requerimento de que as casas sejam entregues ainda no primeiro semestre deste ano. Rui Costa afirmou que, ao todo, o governo prioriza a finalização de 120 mil obras já iniciadas do programa. Nós vamos retomar, inicialmente, a prioridade será dada todo o foco para concluir e entregar cerca de 120 mil unidades do faixa 1, que estão, a grande maioria, acima de 60% de construção, mas nós queremos, e aqui eu já peço de antemão, o empenho de cada funcionário, de cada gerente, de cada diretor, que consigamos, quem sabe, entregar cerca de 80% dessas unidades ainda no primeiro semestre desse ano, garantindo os recursos necessários para que as obras voltem no ritmo. O ministro indicou ainda que a força-tarefa para a conclusão das obras conta com a parceria de estados e municípios, inclusive na busca por alternativas aos contratos existentes. Na próxima semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve anunciar as novas diretrizes do programa e assinará uma medida provisória com patamares e metas. Durante o evento, o ministro da Casa Civil também destacou que o governo federal reconhece a importância da Caixa Econômica por ser um meio para que milhares de brasileiros alcancem os programas sociais e educacionais. As mulheres agora são maioria na administração de empreendimentos online. Um estudo mostrou que 60% dos e-commerces são de responsabilidade feminina. Elas estão dominando o mundo dos negócios. As mulheres são maioria quando o assunto é comandar empresas na internet. O levantamento de uma plataforma de e-commerce mostrou que 6 em cada 10 empresas online são administradas por elas. Trabalhava como estilista, né? Atuava no mercado de trabalho
dentro de uma confecção, que eu fiquei bastante tempo, lá fiquei uns 11 anos mais ou menos. E foi assim, motivada pela Blair e com passos de formiguinha e muita ousadia, que a Bárbara Giordano resolveu tomar as rédeas da sua carreira e fazer o que mais gosta: roupas para os pets. A Blair, ela me trouxe essa outra vertente, né? Então eu comecei a fazer umas roupinhas para ela, as pessoas começaram a gostar das roupinhas. Ela frequentava a creche, as pessoas na creche perguntavam onde eu comprava. Aí surgiu a ideia de fazer uma marca de moda pet. Foi aí que surgiu toda a minha ideia de empreendedorismo. Não foi fácil, são 11 anos de empresa com um trabalho estável, né? Um salário ali regular. Simplesmente largar e começar num projeto próprio. Mas assim, julho de 2020 começou, deu muito certo. Cerca de 67% das empreendedoras entrevistadas se dedicam exclusivamente ao seu negócio digital. Além disso, pouco mais da metade delas, 53%, se sentiu mais desafiada e satisfeita com a sua carreira ao empreender online. Cerca de 6 em cada 10 pequenas e médias lojas virtuais do país já são administradas pelo gênero feminino. O número de mulheres empreendendo cresceu, né? Isso é ótimo, tanto porque nos mostra um aumento dessas mulheres buscando autonomia, tanto autonomia nas escolhas, como também autonomia financeira, né? Então isso é maravilhoso. 33% dessas mulheres buscam um aumento na renda mensal, enquanto 31% buscam ter mais tempo para se dedicar a atividades pessoais. Uma palavra mágica, que é flexibilidade para a mulher. Ela está disposta a trabalhar mais, a trabalhar muito, até porque a mulher, de fato, ela sempre assumiu muitas tarefas, né? Então, o tempo dela é, de fato, muito ocupado sempre. Mas o benefício da flexibilidade traz para ela, por exemplo, estar mais tempo com os filhos, visto que a gente tem a grande maioria das mulheres empreendedoras sendo mães. A flexibilidade está sendo prioridade na vida de muitas dessas mulheres. Entre os segmentos de vestuário e acessórios, tem maior parte de investimento, 52%. Se colocar à frente de uma marca é um marco para muitas mulheres e mostra o quanto o mercado está cada vez mais aberto e buscando profissionais do gênero feminino. E a especialista em empreendedorismo feminino ainda deixa uma dica. Antes dessa mulher pensar em gerir a empresa dela, a primeira coisa que ela precisa dar atenção é para dentro dela. No sentido de o que ela gosta de fazer, o que ela sabe fazer, qual é o talento dela, que muitas pessoas elogiam e que porventura ela não se deu atenção. E que é muitas vezes esse talento que vai fazer com que ela empreenda com mais leveza, com mais paixão e com mais lucratividade. E veja a seguir, franceses fazem terceiro dia de protestos contra a reforma da Previdência. E veja também, pesquisa revela que as pessoas que falam inglês ganham salários maiores. O número de raios na Grande São Paulo passou de 50 mil no ano passado. Da capital paulista, o repórter Leonardo Félix traz os detalhes. No total, a Grande São Paulo registrou 50.341 raios em 2022. Isso representa um aumento de 24% em relação ao ano passado. Essas informações foram levantadas e divulgadas pela distribuidora de energia Enel, com base em seu sistema de monitoramento e alerta, a partir de dados de satélites do Climatempo. As descargas atmosféricas foram contabilizadas nos 24 municípios da região metropolitana atendidos pela concessionária, e as cidades mais atingidas no ano passado foram a capital paulista, com quase 19 mil raios, seguida de Juquitiba, São Bernardo do Campo e Cotia.
O mês de janeiro do ano passado foi o período com o maior número de descargas atmosféricas, quase 15 mil no total, enquanto no mesmo mês de 2023 foram registrados pouco mais de 14 mil raios. Mas é sempre bom estar alerta às tempestades, por isso eu deixo aqui algumas dicas. Quando a chuva é forte, é importante evitar piscinas e praias, campos abertos e locais elevados, além de não ficar perto de árvores e postes e evitar contato com cercas de arame, tubos e outros objetos metálicos e linhas telefônicas ou elétricas. Agora, dentro de casa, é importante que você siga outras orientações. Evite o uso do chuveiro ou torneira elétrica, além de equipamentos conectados às tomadas. E não se esqueça de também evitar o uso do celular. De São Paulo, Leonardo Félix. Quem quiser continuar recebendo Bolsa Família terá que cumprir várias exigências que estavam suspensas. Quem tem filhos com até 6 anos de idade receberão um adicional de R$ 150 por cada uma, desde que estejam matriculados na escola e vacinados. Além disso, as mães que ficarem grávidas terão que fazer todos os exames. Segundo o presidente Lula, o não cumprimento de qualquer exigência representará a perda do direito ao benefício. A França enfrentou hoje mais um dia de protestos convocados pelos sindicatos contra a reforma da Previdência no país. Pesquisas apontam que 2 em cada 3 franceses são contrários ao aumento da idade de aposentadoria de 62 para 64 anos a partir de 2023 e ao aumento de 42 para 43 anos do tempo de contribuição para obter o direito de receber a pensão completa. Apoiados pela rejeição popular, os sindicatos lideram uma ofensiva com greves e protestos pacíficos que resultam nos maiores movimentos de protestos em décadas. A terceira jornada de greve geral nesta terça tem o serviço de trens e os transportes públicos de Paris prejudicados, mas com menos intensidade do que nas 2 paralisações anteriores, além de 20% dos voos cancelados no aeroporto de Orly. A continuidade do apoio e da mobilização é crucial para os sindicatos. Autoridades calculam que as passeatas devem reunir cerca de 1 milhão de pessoas. Os apelos não foram ouvidos até agora no parlamento. Na segunda, no primeiro dia de debates entre os deputados, 292 votaram contra e 243 a favor de uma moção da esquerda que pedia a retirada da reforma. A proposta é uma promessa de campanha de Macron, mas analistas consideram que a reeleição em 2022 foi motivada em grande parte pelo desejo dos eleitores de evitar a vitória da rival no segundo turno, a extremista Marine Le Pen. Com os debates iniciados, a oposição tem pouco tempo para reverter o projeto. O Google anunciou que o Bard, o seu novo chat robô que usa inteligência artificial, já está funcionando, né, Beatriz? É verdade. A nova ferramenta será lançada nos próximos meses e deve competir com o popular chat GPT de uma startup. De acordo com a Google, a nova ferramenta Bard fará parte do principal produto da empresa, as buscas. Assim como o chat GPT e toda a inteligência artificial, o Bard se alimenta de informações coletadas na internet. Baseado em padrões e no cruzamento das informações, as duas ferramentas transformam os questionamentos dos usuários em respostas, usando uma linguagem natural, como se o usuário estivesse conversando com outra pessoa. A nova ferramenta também pode propor roteiros, letras de músicas, artigos, falar sobre qualquer tema e até mesmo fazer análises de imagens e vídeos. A startup OpenAI lançou seu chatbot, que é praticamente um programa que tenta simular um ser humano na conversação com outras pessoas, em novembro de 2022. Foram cerca de 3 bilhões de dólares investidos no chat GPT, que ainda está sendo aperfeiçoado. Atualmente, o serviço é gratuito e tem sido um sucesso completo, com mais de 100 milhões de usuários em 2 meses. E com todo esse reconhecimento, grandes empresas como a Microsoft e a Google estão aprimorando seus projetos com as funcionalidades do chat GPT para competir com a ferramenta da OpenAI. Uma pesquisa de uma empresa de consultoria de empregos mostrou que pessoas que falam inglês fluentemente ganham salários consideravelmente maiores do que aqueles que não dominam o idioma. O Brasil é um dos países com níveis de influência na língua inglesa mais baixos no mundo. Você fala inglês?
Não falo, porém eu entendo pouca escrita. Não. Falo, hoje eu falo. Falo. Não falo. Não. Nem todo mundo sabe falar inglês. Mas muitas empresas estão exigindo cada vez mais isso no currículo de seus funcionários. Uma língua que domina os negócios e facilita a comunicação entre países, mas que muita gente ainda tem dificuldade de aprender. A Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil realizou uma pesquisa. Os dados foram coletados com mais de 160 mil pessoas, entre pais, alunos e professores. Quando questionados sobre quais as dificuldades, 50% responderam que a falta de exposição à língua pode ser determinante. Além disso, existem 2 pilares importantíssimos: o apoio familiar e a tecnologia. E os métodos também podem ser fatores determinantes. Mesmo assim, existem muitas escolas de idiomas com formas diferentes e criativas para ajudar no aprendizado da língua. E caso você não tenha como investir nisso no momento, o professor dá algumas dicas. Você deve colocar, primeiro de tudo, a configuração do seu celular, do seu e-mail em língua inglesa. Por quê? Você já está acostumado com aqueles símbolos, com aquelas caixinhas aonde clicar, e aí você vai, consequentemente, aprendendo, né? Outra forma também que você pode usar para extrapolar essa barreira da fluência é arriscar a leitura em inglês. Porque o nosso cérebro, o cérebro humano, ele está preparado com as regras gramaticais, seja qual língua. Mesmo seguindo essas dicas, quando puder investir, tem que ser prioridade. Afinal, de acordo com uma pesquisa divulgada pelo site de empregos Cato, feita há cerca de 1 ano, pessoas que falam inglês fluente possuem um salário 83% maior do que aqueles que não dominam o idioma. Em 2017, a Cato realizou essa mesma pesquisa, que constatou que os profissionais poderiam ter até 38% de aumento. O fato de você aprender uma segunda língua, né? E é por isso que as empresas procuram também esses profissionais. Não é só porque falam o idioma, mas é porque a pessoa que se dispõe a aprender um idioma, em qualquer idade, né? Ela está disposta a se adaptar, ela está disposta a evoluir, e significa que a pessoa também tem uma grande capacidade de concentração e de organização. Mas a dúvida é, com qual idade posso começar a aprender uma segunda língua? A criança, ela deve começar muito cedo, sim, quanto mais cedo melhor, porque as crianças, elas aprendem de forma diferente. Elas não precisam ter uma explicação de regras, elas precisam apenas estar expostas, estar envolvidas com uma segunda língua, né? Então, a gente diz que quanto mais cedo, melhor. Lógico que aí também a família deve participar. Sabendo de tudo isso, muita gente que não sabe falar inglês, mas quer aprender, vai correr atrás. Sim, futuramente sim. Tem que procurar. Então, acho que é muito importante. As pessoas com que eu tenho contato mais jovens, eu tento falar, você precisa estudar inglês, não adianta só fazer faculdade. Eu acho que o inglês tem um peso muito grande, a concorrência é muito pesada, então eu acho que é muito importante. Todo mundo tem que estudar inglês. E veja a seguir, pesquisadores alemães descobrem coquetel de anticorpos eficaz no combate à artrite. E ainda, com a descoberta de mais 12 luas, Júpiter volta a ser o maior planeta do Sistema Solar em número de satélites naturais. Os cartórios de notas de todo o Brasil agora podem emitir autorizações de viagens internacionais para menores por meio eletrônico. Quem traz mais informações é a repórter Bruna de Jaimo. A novidade vem de uma parceria com a Polícia Federal, que agora vai emitir o documento eletrônico que permite que crianças e adolescentes de até 16 anos viajem para o exterior de avião sem um dos pais ou responsáveis. Então, o documento eletrônico vai ser emitido e pode ser acessado via Android, iOS ou através de um QR Code. Basta apresentar nos guichês de atendimento dos aeroportos quando for chegar para viajar, né?
Para emitir essa autorização internacional de forma digital, os responsáveis pelo menor vão realizar um reconhecimento de firma por videoconferência, que vai ser disponibilizado pela plataforma online, permitindo aí a prática dos atos notoriais à distância. Feito o ato eletrônico, os pais vão receber o documento digital para validação. A novidade evita que o documento impresso seja perdido durante a viagem e até mesmo que os pais cancelem essa autorização a qualquer momento. Ainda assim, quem precisa da via física, quem prefere a via física, pode ir até um cartório e fazer esse documento através do reconhecimento de firma. De São Paulo, Bruna de Giaimo. O remédio mais caro do mundo vai ter cobertura dos planos de saúde no Brasil. A Agência Nacional de Saúde Suplementar aprovou a inclusão do Zolgensma, que é aplicado para tratar bebês de até 6 meses com atrofia muscular espinhal. A dose do medicamento custa mais de 6 milhões de reais. A doença, considerada rara pelo Ministério da Saúde, é a maior causa genética de morte em bebês e crianças. As pessoas diagnosticadas com artrite reumatoide sabem que a doença é catalogada como incurável, mas agora um experimento feito na Alemanha usando o coquetel de anticorpos se mostrou eficaz, apresentando melhora a longo prazo. A artrite reumatoide é uma doença inflamatória crônica que ataca seus próprios tecidos, incluindo articulações como das mãos e pés. Em casos graves, ele ataca os órgãos internos, como o pulmão e o coração. No estudo publicado, pesquisadores da divisão de pesquisa da Sanofi, na Alemanha, mostraram que a técnica usando coquetel de anticorpos foi capaz de oferecer melhora de longo prazo a camundongos e preveniu danos aos ossos com maior eficácia do que os tratamentos simples de anticorpos que são usados atualmente. Eles relatam que escolheram versões específicas dessas moléculas do sistema imune, combinando 2 tipos de anticorpos que já vinham sendo usados para tratar a doença. Um deles ataca uma molécula chamada fator de necrose tumoral e outro alveja interleucina 6, que fazem parte das peças e mau funcionamento do sistema imune dos pacientes com a doença. Para o estudo, os cientistas criaram nanocorpos, que são pedaços de anticorpos que possuem as partes mais importantes dessas proteínas. Eles afirmam que o estudo abre portas para um teste da terapia em humanos. E pela primeira vez na história, cientistas de Singapura regeneraram células do rim e recuperaram a função do órgão a partir de uma terapia que bloqueia uma proteína prejudicial ao seu funcionamento. Sem contar que também descobriram que a técnica pode ser usada para corrigir problemas genéticos específicos que levam a doenças renais. Milhões de pessoas ao redor do mundo sofrem com doenças renais e insuficiência renal. Atualmente, a única opção de tratamento efetiva para a insuficiência renal é o transplante de rim, que precisa de um doador compatível e, mesmo assim, há a possibilidade de efeitos colaterais graves, como rejeição do órgão transplantado. Já a insuficiência renal, que tem como único tratamento disponível a diálise ou transplante renal, era a principal preocupação dos cientistas, pois exige um longo período e costuma ser bastante caro. Mas agora, utilizando células-tronco pluripotentes induzidas para reprogramar as células do rim de um roedor e transplantando de volta para o animal, os cientistas descobriram que elas se desenvolveram em estruturas semelhantes aos néfrons, as unidades funcionais do rim, e foram capazes de filtrar o sangue e equilibrar os níveis de líquidos e minerais no corpo. O estudo, publicado na revista científica Nature, ainda mostrou que as células também apontaram sinais de regeneração e reparo das células danificadas existentes no rim dos ratos. Ainda há muito trabalho a ser feito, mas este é um grande passo para a medicina regenerativa e pode levar a novos tratamentos para doenças renais crônicas. A Organização das Nações Unidas alertou em um relatório publicado nesta terça-feira que superbactérias resistentes a medicamentos estão proliferando em parte por causa da poluição causada pelos setores farmacêutico e agrícola. Segundo o texto, esses patógenos resistentes a fármacos poderiam, até 2050, matar 10 milhões de pessoas por ano. A resistência aos antibióticos é considerada uma ameaça pela Organização Mundial da Saúde, que teme que as infecções comuns sofram mutações e voltem a causar mortes. A entidade estima que infecções resistentes a medicamentos tenham causado mais de 1.200.000 óbitos em 2019.
O estudo informa que o abuso de antibióticos contribui para que bactérias, parasitas e vírus resistam aos medicamentos e que a tripla crise planetária de mudança climática, perda da biodiversidade e da natureza também está estreitamente relacionada a esse cenário. Ainda de acordo com o relatório, a poluição permite que os antimicrobianos usados principalmente pela indústria farmacêutica e pela agricultura invadam o meio ambiente, a começar pelos rios. Entre as medidas para combater o problema, a ONU propõe a reciclagem da água utilizada nos laboratórios e em hospitais. A cidade do Rio de Janeiro retomou hoje a vacinação das crianças com idades dos 5 aos 11 anos contra a Covid-19. E depois de amanhã, será a vez de quem tem de 6 meses a 4 anos voltar a receber o imunizante que estava em falta. A Prefeitura Carioca recebeu doses da Pfizer pediátrica. Uma iniciativa da Ceasa do Paraná recupera alimentos bons para o consumo que seriam descartados e doa para pessoas necessitadas. Além de combater a fome no estado, a medida reduz o impacto ambiental. O programa, chamado de Comida Boa, coleta alimentos próximos ao prazo de validade ou que tenham embalagens danificadas e entrega para instituições de caridade e pessoas em situação de pobreza. A iniciativa conta com a parceria de empresas, organizações não governamentais e também do governo local. Durante todo o ano passado, 331 entidades e 130 mil pessoas foram beneficiadas mensalmente no estado. Antes da criação do Banco de Alimentos, esse alcance era 1/3 do atual. O projeto tem sido um sucesso, já que reduz o desperdício de alimentos e fornece comida saudável para aqueles que precisam. Além disso, também tem um impacto positivo no meio ambiente, já que ajuda a diminuir a quantidade de lixo enviado a aterros sanitários. Mas antes de serem distribuídos para o consumidor final, os alimentos passam por uma rigorosa higienização, para só então serem processados, embalados e congelados por equipes que trabalham na cozinha. O projeto também favorece a ressocialização, já que os trabalhadores são homens e mulheres do sistema prisional, que ganham salário, remissão de pena e saem capacitados para o mercado de trabalho. Após todo esse processo, os alimentos são enviados para o Banco de Alimentos, para serem distribuídos para instituições de caridade. Cientistas norte-americanos descobriram mais 12 luas no planeta Júpiter. Agora o gigante gasoso tem oficialmente 92 luas e se tornou o planeta do Sistema Solar com a maior quantidade de satélites naturais. As novas luas, que possuem entre 1 e 3 quilômetros de diâmetro, foram descobertas após um longo período de observação, entre os 2 últimos anos, em telescópios localizados no Havaí e no Chile. No mês de abril, uma sonda espacial será enviada para Júpiter pela Agência Espacial Europeia para estudar o planeta e algumas de suas luas maiores. A NASA planeja lançar a missão chamada de Europa Clipper para estudar a lua Europa de Júpiter no ano que vem. O interesse da agência espacial na missão se deve ao fato da chamada lua Europa possivelmente abrigar um oceano sob sua crosta congelada. Em um futuro próximo, os cientistas esperam ter imagens dessas luas para poder determinar suas origens. Os satélites naturais recém-descobertos de Júpiter ainda não foram nomeados. De acordo com cientistas, apenas metade deles é grande o suficiente para merecer o título. Agora, Júpiter é o planeta do Sistema Solar com a maior quantidade de satélites naturais, posto que anteriormente pertencia a Saturno, com 83 luas. Os 2 planetas estão repletos de luas pequenas, que, segundo os cientistas, são fragmentos de luas maiores que colidem entre si ou com cometas e asteroides. O mesmo ocorre com Urano, que tem 27 luas confirmadas, e Netuno, com 14. Mas esses planetas estão tão distantes que a observação é uma tarefa difícil. Marte tem 2 luas e a Terra apenas uma. Já Vênus e Mercúrio não possuem nenhuma lua. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Boa noite, fique na paz.